Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje com mais uma aulinha de física. O conteúdo é queda livre. Vamos resolver 3 probleminhas sobre esse conteúdo e as fórmulas utilizadas para queda livre são essas lindas fórmulas que estão aparecendo aqui. A primeira, chamada como fórmula da queda livre, é h de altura é igual a g da gravidade, estamos falando de queda livre, né? Vezes o tempo elevado ao quadrado, representado pela letra t, dividido por 2. E para calcularmos a velocidade de um corpo em queda livre, nós utilizamos a fórmula velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, ok? Para se calcular a velocidade em queda livre, você tem que relacionar a velocidade de queda livre com o tempo. Por isso, nós temos aqui esta fórmula. E existe uma outra, uma terceira e última situação, quando o problema estiver pedindo a velocidade em uma queda livre, porém, não lhe der, por exemplo, digamos que o problema está lhe pedindo a velocidade, entretanto, não lhe informou o tempo de queda, certo? Não lhe informou o tempo de queda. O que é que você vai fazer numa situação que nem essa? Aí você utiliza a fórmula da equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Quando o problema pedir a velocidade de queda livre, mas não lhe fornecer o tempo. Vamos lá para os exercícios? Primeiro, um corpo solto do repouso nas proximidades da Terra, ele cai em queda livre, levando 4 segundos para chegar até o chão. Beleza? Já temos o tempo. O tempo é igual a 4 segundos. Considere a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O problema já nos forneceu aqui uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade é aproximadamente 9,8, né? Ele pede para considerar 10. Determine a altura da qual esse corpo foi solto e assinale a alternativa correta, certo? Então, o problema só quer a altura da qual este corpo foi solto, tá bom? Tendo em vista que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele passou 4 segundos para chegar até ao chão, partindo do repouso, ou seja, ninguém colocou ali nenhuma força, né? Não teve nenhuma força influenciando nesse movimento, apenas soltaram o objeto e ele ficou por conta apenas da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e chegou ao solo em 4 segundos. Então, de que altura soltaram esse objeto? Bora, vamos lá? É só utilizar a fórmula da queda livre. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura, então, que é o que nós estamos procurando, ó. A altura, então, é igual à gravidade, que é 10, vezes o tempo foi de 4 segundos, elevado ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Só troquei o g por 10 e o t por 4 dentro da fórmula. A altura é igual... Bom, como aqui nós temos uma multiplicação, então você pode dividir esse 10 por 2, ó. 10 dividido para 2 dá 5. Aí sobrou vezes 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá igual a 16. A altura, portanto, é igual a 5 vezes 16. 5 vezes 16, faça a continha aí que você vai encontrar 80. Então, esse corpo ele foi solto de uma altura de 80 metros para poder chegar em 4 segundos ao solo. Beleza? Vamos para a segunda questão. Na segunda temos o seguinte: depois de ser solto de uma certa altura, um corpo chega ao solo com velocidade de 180 km por hora. Beleza? Velocidade igual a 180 km por hora. Considere a gravidade igual a 10, melhor ainda, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E determine o tempo. O problema pede para determinar o tempo. Bom, observe, gente, que o que foi fornecido aqui foi velocidade. Observe que na fórmula
de queda livre não fala sobre velocidade, né? A questão que fala sobre velocidade, ou melhor, a fórmula que fala de velocidade é esta, V igual a gravidade vezes o tempo. É a fórmula da queda livre utilizada para calcular a velocidade. Então aqui está na cara que nós vamos utilizar essa fórmula para encontrar o tempo que o problema está pedindo para determinar. Só tem um probleminha, gente. Esta velocidade dentro desta fórmula, ela deve sempre estar em metros por segundo, ok? Porque nós estamos trabalhando aqui na gravidade com metros por segundo ao quadrado. Então, temos que converter, o primeiro passo é converter essa velocidade para quilômetros, ou melhor, para metros por segundo. Converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Temos um videozinho bem curto, de poucos minutos, explicando a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Eu estou deixando o link aí na descrição, não deixe de assistir, caso você ainda não saiba. Então, o primeiro passo é esse. Vamos transformar 180 km por hora em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Basta que você divida por 3,6, certo? Acompanhe lá o vídeo que você vai entender direitinho. Basta que você divida a velocidade que está em km por hora por 3,6, que você então vai chegar à velocidade em metros por segundo. Bom, observe que aqui nós temos uma casa decimal depois da vírgula. Então, o que é que você faz? Se tem uma casa depois da vírgula, você acrescenta um zero aqui e apaga a vírgula, beleza? Então, ficou 1.800 dividido por 36. Dividindo. Bom, o 18 é menor que o 36, eu vou ter que pegar o 180. O número que multiplicando por 36 dá 180 é o 5. 5 vezes 36 dá 180 bem certinho, ok? Subtraindo dá zero. Esse zero que está sobrando aqui, ó, eu trago ele aqui, para cá, viu? Por quociente. Então, nós temos a velocidade de 50 metros por segundo. Pronto, agora nós já podemos aplicar a fórmula da velocidade. Olha, V é igual a gravidade, é o cálculo da velocidade em uma queda livre, vezes o tempo, beleza? Só que o problema não está pedindo a velocidade, o problema está pedindo o tempo, tenha cuidado. Então, você vai trocar o V por 50, que é a velocidade, vai trocar o G por 10 e o tempo é o que você vai determinar. Então, começa com V. Antes da igualdade tem o V, então antes da igualdade eu vou colocar o 50. Facinho demais, ó. Repito a igualdade e agora vem gravidade. Cadê a gravidade? Gravidade é 10, então você coloca o 10 aqui. Só substituição, a fórmula já conseguiram descobrir para nós. Então, tranquilo, é só aproveitar o que já fizeram por nós e colocar em prática. Vezes, eu repito, vezes da fórmula e o tempo eu não tenho, né? O tempo eu ainda vou ter que achar. Então, o que é que eu faço agora? Como o objetivo aqui é encontrar a letra T, ó, nós temos que 10 vezes T é 10T, né? Então, nós podemos inverter isso daqui, tá bom? Depois da igualdade tem 10T. Então, antes, eu coloco para antes da igualdade. E o 50 fica depois da igualdade. Quando a gente inverte, tudo não precisa mudar de sinal. Tudo que estava lá veio para antes, tudo que estava antes foi para depois, então nada muda de sinal. Agora, pela regrinha da equação do primeiro grau, se o 10 está multiplicando o t, ele vai passar dividindo. Então, eu vou deixar só o t aqui, porque o objetivo é encontrar o valor do t. Repito, 50 e o 10 que estava aqui multiplicando passou dividindo. Agora é só dividir, né? 50 dividido para 10 dá 5. 5 segundos. Alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora para a terceira e última questão da lista de exercícios, que diz o seguinte. Depois de abandonada a partir do repouso, um corpo chega ao chão com velocidade de 16 metros por segundo. Determine a altura. Determine a altura, então o H é o que eu vou ter que determinar, pontinho de interrogação. Determine a altura da qual esse corpo foi abandonado e assinale a alternativa correta. O problema só nos forneceu a velocidade, ok? E ele nos pede a altura. Porém, como estamos falando de queda livre, você já deve saber que a gravidade também foi dada. A gravidade você deve saber que é aproximadamente aí 10 metros por segundo ao quadrado.
certo? Então, nós temos a velocidade, temos a altura e temos a gravidade. O problema pede a altura. Mas, quando eu venho para cá, o problema pede a altura. Então, você pensa assim, né? Eu vou ter que utilizar uma fórmula que tenha h de altura. Exatamente, pensou muito bem. A altura está aqui nesta fórmula e está aqui nesta última fórmula, que é a equação de Torricelli. Gente, não vai dar para utilizar essa daqui, porque observe, para encontrar a altura com a fórmula de queda livre, fórmula inicial de queda livre, né, que é a mais utilizada para queda livre, você precisa da gravidade do tempo. O problema só lhe deu a gravidade, não lhe deu o tempo, então ela não vai ser útil para essa situação. Então, para casos assim, em que se pede a altura, mas não lhe fornece o tempo, você vai ter que escapar na equação de Torricelli, que é esta daqui, né? Equaçãozinha de Torricelli, muito fácil também, é v ao quadrado é igual, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Bom? Então, aqui nós temos tudo, ó. Temos a velocidade, temos a gravidade e vou encontrar a altura. Então, vamos lá? Velocidade, 16. Então, vou trocar o v por 16. 16 ao quadrado. Não esqueça do quadrado aqui, certo? É uma potência. Expoente 2. Repita a igualdade. Repito 2, se 2 faz parte da fórmula. Repito vezes g de gravidade. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Coloco só o 10 vezes a altura, que é o que eu preciso determinar. Bom, então vamos lá. Vamos resolver o que já dá para resolver. 16 ao quadrado. Né? Tenho que resolver 16 ao quadrado. Quanto que é 16 ao quadrado? 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Faça a continha aí e você vai encontrar 256 para 16 vezes 16, que é 16 ao quadrado. Igual, multiplico tudo que está depois da igualdade. 2 vezes 10 é 20 e 20 vezes h é 20h. Olha aí, já estamos chegando no final. Agora, gente, como eu quero encontrar o h, e o h está depois da igualdade, então quando chega nessa parte final eu inverto, como a gente já fez anteriormente. Vai ficar o 20h antes da igualdade e o 256 depois da igualdade. Eu agora, para terminar, vou deixar só o h antes da igualdade. Repito 256 e esse 20 que está multiplicando, regrinha da equação do primeiro grau, ele vai passar dividindo. Então, ele vem para cá dividir o 20. Então, o h, a altura, vai ser igual a esta divisão. 256 dividido para 20. Vamos achar um cantinho aqui para resolver essa divisão. Vamos resolver aqui, ó. 256 dividido para 20. Vamos lá? Bom, o 20, o mais próximo aqui do 25, multiplicando por 20, o mais próximo de 25 vai ser o 1. 1 vezes 20 é 20. Subtrai, dá 5. Baixa o 6. Agora eu tenho 56. Qual é o número que multiplicando por 20 se aproxima de 56? É o 2, né, gente? Se eu colocar 3, 3 vezes 20 vai dar 60. Vai passar e não pode passar. Então, 2 vezes 20, 40. Subtrai. 56 tira 40, vai dar o quê? 16. Ó, subtraiu, deu 16. Baixa o próximo número, não tem mais nada para baixar. Se não tem mais nada para baixar, você acrescenta um zero e vem uma vírgula para o quociente. O número que multiplicando por 20 dá 160 é o 8, exatamente o 8. 8 vezes 20 dá 160. Quando você colocar o 160 aqui embaixo, vai ficar zero, né? Porque 160 menos 160 dá zero. Então, a divisão teve como resultado exatamente 12,8 metros. Então, é esta altura. Este corpo foi solto de uma altura de 12,8 metros. Portanto, verdadeira letra C. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma aulinha de física bem didática. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe para os seus colegas e até o próximo vídeo.